maravilhosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Nesse aqui você vai aprender qual é a diferença de uma massagem modeladora comum de uma massagem modeladora MCA, uma massagem modeladora da minha técnica. Porque uma, às vezes, não dá tanto resultado, porque a outra dá tanto resultado aí para as suas clientes, para as clientes que aplicam esse método, tá bom? Primeiro, eu quero dizer para vocês o que é essa massagem modeladora. A massagem modeladora, ela é uma técnica que promete reduzir aí medidas e tratar a celulite das nossas clientes. E a massagem modeladora, ela é feita, tá, de diversas formas em diferentes regiões do Brasil e do mundo, sim, porque a massagem modeladora, ela não só é nacional, ela é feita em várias regiões diferentes. Mas eu descobri que às vezes a minha massagem modeladora dava resultado em algumas clientes, em outras clientes não dava. Clientes que realmente precisavam de modeladora, que eu já tinha visto lá na avaliação. Mas a massagem modeladora comum, que eu tinha aprendido lá no meu curso, não dava resultado. Então eu mudei. Eu transformei a massagem modeladora comum no meu próprio método de massagem modeladora que hoje eu ensino. E esse método de massagem modeladora, ele não é milagre, minha maravilhosa. Não é milagre. Ele não é pra você que acredita que vai fazer assim, ó, sim, a gordura da sua cliente vai desaparecer. Ele também não é pra você que só quer pegar um método para aplicar em todas as clientes. Carol, mas você não falou que dá resultado? Sim, mas a massagem modeladora, ela não é para todo mundo. Existem características que a sua cliente precisa ter para ser realizada a massagem modeladora. Porque no meu método eu também utilizo outras técnicas além da modeladora, tá? Então ela não é milagre, não é para todo mundo e não é para você que quer resultado rápido sem fazer nenhum esforço. Então agora eu vou mostrar para vocês aí como que você pode aplicar e quais são essas diferenças da massagem modeladora comum e da massagem modeladora MCA, por que aí que ela tá dando tanto resultado. E minha maravilhosa, quando você aprende a fazer uma modeladora que realmente dá resultado para suas clientes, você consegue ter segurança nos seus atendimentos. Você consegue cobrar mais caro. Sim, porque se você tem certeza que a sua técnica vai dar resultado, o que você vai fazer? Você vai conseguir se valorizar mais, vai conseguir cobrar mais caro pelo seu tratamento. Quando você sabe fazer uma boa modeladora, uma modeladora eficiente, você consegue encantar mais as suas clientes, fidelizar mais, conseguir que elas te indiquem. Tudo isso são só algumas das grandes oportunidades que aparecem quando você começa finalmente a aplicar uma técnica boa. E também tem o contrário, enquanto você ainda tiver com a técnica ruim, nada disso acontece, né, minha maravilhosa? E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu já vivi isso. Enquanto eu aplicava a mesma coisa sempre, sem ter a noção aí do que realmente fazer para dar resultado para minhas clientes, eu não tinha resultado. Eu vivia na insegurança, não dava resultado para minhas clientes, elas não fidelizavam, isso era uma coisa muito ruim. Mas, assim como eu ensinei outras que são minhas alunas do método Caroline Abreu a fazer isso. Elas conseguiram aplicar a massagem modeladora MCA, sentiram segurança nos seus resultados, começaram a dar resultados para as suas clientes e para as suas pacientes e com isso começaram a se sentir profissionais muito mais seguras e valorizadas. Então não só foi comigo que aconteceu com outras alunas minhas também. Então se elas conseguiram e eu consegui, você também pode. Você só precisa ter uma boa técnica de massagem modeladora, porque modeladora não é tudo igual. Dependendo da técnica que você utiliza, da manobra, da pressão que eu vou falar daqui a pouquinho, elas se diferenciam, tá? Então a gente precisa muito entender todo esse passo a passo. Enquanto eu não entendi, enquanto eu não transformei minha modeladora em uma modeladora eficiente, eu não consegui dar resultado para as minhas clientes. Então você pode estar pensando assim, Carol, mas se eu vou aplicar um movimento de massagem modeladora, não é tudo igual? Eu não só vou ali passar um creminho na minha cliente? Minha maravilhosa que está aí me assistindo, se você já trabalha com estética, você deve saber que não é só passar creminho. Não é só eu vir aqui, ó, e passar um cremezinho na barriga da minha cliente e pronto. Se eu fizer só assim, eu não tô modelando. Se eu faço assim, eu não tô modelando. Não é fazer carinho na minha cliente que é massagem modeladora. Cada movimento vai ter uma ação diferente. Então, se eu faço um movimento mais profundo, eu tenho uma reação. Se eu faço um movimento mais superficial, eu tenho outra reação. Se eu faço um movimento lento, eu tenho o quê? Um tipo de reação fisiológica. Se eu faço um movimento rápido, eu tenho uma reação fisiológica diferente. Então, se você está pensando assim, Carol, eu acho que modeladora é tudo igual. Modeladora MCA deve ser a mesma que eu aprendi lá no meu cursinho. Não é. Por quê? Porque eu, aplicando o meu método, eu faço os movimentos que eu vejo, que eu estudei e aplicando, vi que tinham mais resultado para as minhas clientes, e os movimentos
e na pressão e no ritmo adequado. Então você não vai fazer um movimento que de qualquer forma vira aqui, eu vou fazer um monte de pensamento, vou fazer assim e vai dar o mesmo resultado. Não é isso. Cada movimento vai gerar uma reação, sabe? Cada ação tem uma reação. Se eu fizer para baixo, eu causo uma coisa. Se eu fizer para cima, eu causo outra coisa. Se eu fizer para cá, é uma coisa. Se eu fizer para cá, é outra coisa. Então a gente precisa entender que cada movimento vai gerar uma reação e é por isso que a massagem modeladora MCA é diferente de uma massagem modeladora comum. E é por isso que existem métodos diferentes de aplicação, tá? Então, é por isso. Você vai pensar, cara, é tudo igual. Não é igual não, minha maravilhosa. E como é que é feita a modeladora comum? Que é o jeito errado, na minha opinião, de fazer a modeladora, porque eu não faço dessa forma, né? Na modeladora comum, geralmente você vai tratar a região como um todo. Então, se eu tô tratando uma coxa, eu vou logo tratar essa coxa inteira. Tô tratando o abdômen, já venho aqui, ó, e modelo esse abdômen inteiro. Não tenho critério, né? Na modeladora comum, do jeito errado, eu vou vir aqui, ó, e vou modelar, utilizando que manobras? Você vai utilizar a manobra geralmente que lembra, né? Quem já fez massagem modeladora assim sabe. Eu, quando eu fazia massagem modeladora dessa forma, eu não sabia que manobra que eu ia usar. Eu usava a manobra que eu lembrava. Eu vi um vídeo da fulaninha que usou isso aqui. Então eu ia lá e usava. Eu vi um vídeo da fulaninha que fez pensamento. Então eu venho, ó, e penso todo. Eu não tinha noção por que eu tava pensando, ou se o pensamento fazia parte daquela manobra. Então, o que era o pensamento? Eu simplesmente ia lá, ó, e pensava o abdômen inteiro. E aí, por que, gente, que isso é o jeito errado? Porque, primeiro, um abdômen desse tamanho, se eu venho e eu quero modelar tudo ao mesmo tempo, tá? Como esse abdômen aqui, eu vou acabar ficando mais tempo em uma região do que em outra. Então isso é um jeito errado, porque eu não posso modelar mais esse lado do que esse, né? Eu não posso fazer mais massagem nesse lado do que nesse. Isso sem, claro, tá? Eu não posso fazer essa massagem sem eu ter noção de que lado mais eu fiquei. Porque se eu faço massagem dessa forma, tá? E às vezes eu tô conversando com a cliente, né? Aquele filme lá, né, que tá no cinema, e tô modelando. E eu nem sei quanto tempo eu fiquei aqui, quanto tempo eu fiquei aqui. Na modeladora do jeito errado, você não marca a hora. Eu tenho certeza que quem faz modeladora aí dessa forma comum não tá vendo o relógio. Você começa a modelar, você acha que tá bom, você vai pro próximo. Mas você não sabe quanto tempo efetivo você ficou modelando aqui. Você fala, nossa, será que eu modelei aqui por 5 minutos? Por 10 minutos? Você não sabe. Minha maravilhosa, como é que você faz uma técnica, um tratamento? Eu tô reclamando aqui mesmo. Se você não sabe quanto tempo você ficou. Isso é um jeito errado de você fazer uma massagem modeladora. Na técnica no MCA não é feito desse jeito. Eu explico o passo a passo correto e todas as minhas alunas entendem como fazer. Então depois você reclama. Carol, você vai lá no meu direct, né? Muitas maravilhosas vão lá. Fala assim, Carol, fiz a modeladora, não teve resultado. E aí eu posso falar assim, minha maravilhosa, a modeladora dá resultado sim. Mas eu tenho que saber como você está fazendo a massagem modeladora. Se você modelou um abdômen por 2 minutos, dessa forma aqui, modelou, pensou, já veio pra cá, pra fazer um corpo inteiro em 5 minutos, em 1 hora, mas às vezes você quer ficar mais tempo nas costas pra dar mais relaxamento pra cliente, ou então você nem sabe quanto tempo você ficou em cada área do corpo. O que vai acontecer? Eu não vou saber qual protocolo você vai montar para seu cliente, porque eu não sei que modeladora você fez. Você pode ter feito uma modeladora e ficado só aqui, ó, só cavando. Você pode ter feito uma modeladora e ficado só aqui. Então, existem diferenças entre a massagem modeladora. A massagem modeladora não pode ser feita dessa forma, tá? Eu ensino um passo a passo que você vai fazer da forma correta, ok? Então, quando eu falo pra você, massagem modeladora com aplicação de termo ativo, eu não tô falando dessa massagem modeladora aqui que eu mostrei, porque essa forma é errada de fazer. No caso da forma errada, no meu método, né? Se você aplica o outro método, ok, eu tô utilizando, mostrando a diferença da massagem modeladora comum, que eu aprendi no meu curso técnico, era isso. Era vir, modela, pinça, passa para outro lado. Ninguém nem me explicou o tempo, a duração, qual realmente o movimento que eu fazia, se eu estimulava aqui para cá, se eu estimulava para cá. Eu não aprendi. Eu tive que estudar mais profundamente para ver exatamente cada manobrinha que eu ia utilizar na minha cliente. Então, por isso que na modeladora MCA, ela não é feita desse jeito. Ela não segue esse padrão aleatório. Não, ela tem um passo a passo bem específico para a realização. E essa é uma das principais diferenças, tá? Da massagem modeladora
comum. Então você pode estar se perguntando, Carol, tá, mas eu já entendi o jeito errado que eu tô fazendo aí com a modeladora comum, mas então como é que a modeladora MCA acontece? Primeiro, minha maravilhosa, que você vai trabalhar por áreas, por quadrantes. É assim que eu ensino a minha técnica de modeladora. Então, um abdômen eu vou trabalhar dividindo no mínimo em 2 áreas. Então, eu vou trabalhar essa parte primeiro, depois eu trabalho essa parte. Por quê? Porque eu vou ter noção quanto tempo eu fiquei em cada área. Técnica de modeladora MCA, você precisa, eu ensino para as minhas alunas isso, que cada área precisa de uma atenção diferenciada. Então aqui no abdômen inferior, eu vou fazer um tipo de movimento diferente por um tempo. Aqui em cima é outro movimento. Por quê? Aqui eu vou fazer em uma direção, aqui eu vou fazer em outra direção. Então existem diferenças. Eu não vou fazer o mesmo movimento aqui e aqui, tá? Então, diferenciar em quadrantes. Essa aí é a primeira coisa que eu sempre faço na MCA e na modeladora comum. Geralmente não utilizam. Outra coisa, tá, minha maravilhosa? Tempo. Você trabalha com serviço. Você é esteticista, massoterapeuta, terapeuta corporal, trabalha com serviço. Você precisa contabilizar o tempo que você está trabalhando. Então, na técnica de modeladora MCA, eu ensino as minhas alunas a estarem ali com o relógio, treinarem a técnica pelo aquele tempo. Então, se eu estou fazendo a massagem no abdômen, se é um trabalho de uma área, por exemplo, ele vai durar 20 minutos, eu vou contar 10 minutos de um lado, 10 minutos de outro. Carol, é uma massagem corpo inteiro. E eu vou ficar aí 15 minutos nessa região. Então, você vai diferenciar 7 minutos, 7 minutos e meio. Pra quê? Pra você conseguir ter uma padronização, tá? Por quê? Você pode pensar assim, Carol, mas por que é tão importante eu separar esse tempo aí? Vou falar pra você o que aconteceu comigo. Eu estava fazendo a modeladora antes de eu ter a técnica do MCA, antes de eu ter criado essa técnica, e eu estou fazendo a modeladora normal. Eu separava por quadrantes, eu já fazia essa parte de separar, mas eu não marcava o tempo, tá? O que aconteceu? Eu fiz a massagem de um lado, e quando eu estava fazendo a massagem do outro, eu já acabei e fui pra cá. A minha cliente me perguntou, ela falou assim, Carol, você marca o tempo que você fica em cada lado? Aí eu falei pra ela, não. Ela falou, porque eu acho que você ficou mais tempo de um lado do que de outro. Olha, minha maravilhosa, a minha cliente vai ficar torta com um lado mais modelado que o outro? Não pode. Então, se eu tô modelando aqui, ó, eu vou modelar ao mesmo tempo aqui. Existem, sim, horas diferentes onde você vai personalizar o tempo. Isso eu ensino mais de profundamente dentro do MCA, tá? No protocolo, você pode ficar mais tempo de um lado ou de outro, de acordo com a necessidade da sua cliente. Isso existe. Mas, a grande maioria das vezes, vai ser padronizado. Eu preciso saber, então você precisa marcar o tempo. Outra coisa muito legal são através das manobras, né? Você não pode fazer manobras aleatórias sem entender o que aquela manobra está fazendo. Então eu não vou vir pinçar, vou fazer fricção e fazer um monte de tipos diferentes de manobras sem entender se aquela manobra está realmente ajudando o meu cliente. Então eu preciso entender o funcionamento fisiológico. Então no MCA, todas as manobras levam em consideração o sistema circulatório e o sistema linfático. O sistema circulatório, para onde aquela linfa vai correr. Se eu quero ativar o metabolismo na minha cliente, ativar a circulação, para onde que eu vou movimentar para fazer essa circulação acontecer. Então, todo o sistema, eu não vou fazer a massagem para cá e depois para cá. Não, se a minha massagem é daqui para cá, eu vou sempre para cá. Se a minha massagem é daqui para cá, sempre para cá. Se eu não vou fazer para cá, depois para cá. No MCA não, tem um padrão. Eu vou fazer sempre as manobras na mesma posição. Pra quê? Até porque se eu quero modelar uma coisa, imagina uma massinha de modelar. Eu tô modelando sempre. Se eu começar a modelar pro outro lado, o que vai acontecer? Eu vou perder o molde do que eu tô fazendo, certo? Então imagina como se o tecido da sua cliente fosse uma massinha de modelar. Se eu tô alisando sempre para um lado, se eu fizer pra cá, eu tô trazendo de novo o que eu já levei. Não faz sentido, tá? Então, eu preciso ter essa padronização. E é isso que vai ter na técnica do MCA. Então, quando você é maravilhosa aí, eu tenho certeza que você tá me assistindo, vai entrar e vai aprender essa técnica também. Quando você entrar no curso, você aprender a técnica do MCA de massagem modeladora, você vai aprender tudo isso. Cada manobra, cada personalização, cada passo a passo para você fazer uma boa técnica de massagem modeladora e dar resultados efetivamente
para sua cliente. Então, minha maravilhosa que assistiu aqui até o final, já deixa o seu like nesse vídeo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e já se prepara, porque toda quarta-feira tem aulão ao vivo aqui no YouTube, tá? Você ficou com alguma dúvida? Pode colocar aqui nos comentários que eu sempre aqui tô dando uma olhada, tô respondendo algumas maravilhosas. Não esquece também que eu tenho um Instagram que se chama @CarolineAbreu. Tem sempre conteúdos maravilhosos lá, meus stories, meu dia a dia como profissional de estética, você pode acompanhar lá nos stories. Então, vai lá, se você ainda não tá me seguindo lá no Instagram, vai também me seguir. Assiste outro vídeo aqui embaixo, eu tenho certeza que tem outros vídeos que você ainda não assistiu, é maravilhosa? Um beijo, vai lá assistir outro vídeo meu no canal.